Sou um filho amado de Deus, vencendo a sexualidade. Meu nome é Marcos. Sou um filho amado de Deus, vencendo a ira. Meu nome é Anderson. Sou uma filha amada de Deus, vencendo a codependência. Meu nome é Adriana. Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a mentira. Meu nome é Marcelo. Sou uma filha amada de Deus, vencendo o medo. Meu nome é Sheila. Sou uma filha amada de Deus, vencendo a depressão. Meu nome é Marlene. Todos temos problemas e precisamos de ajuda. Precisamos de pessoas que nos apoiem e não nos julguem. Precisamos da ajuda de Jesus para superar nossos traumas, vícios e mau hábitos. Aqui encontrei esse lugar. Agora o meu coração está cheio de paz. Hoje vivo melhor, com Deus, com os outros e comigo mesmo. Quem sou eu para que o grande rei me receba? Me perdi, ele me encontrou. Seu amor por mim, seu amor por mim. Que Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Existem histórias que nos marcam pelo simples potencial de olharem para as suas ruínas com um olhar diferenciado. Cheio de esperança. São homens e mulheres que, como nós, que conseguiram encarar aspectos dolorosos da realidade humana, não como um ponto final, mas como uma oportunidade de reconstruir-se e restaurar o mundo ao seu redor. Olá, querido, essa é mais uma celebração do 30 Semanas. Esteja ligado conosco, permita que os louvores falem ao teu coração e esteja pronto para receber uma palavra de Deus nessa noite. Obrigado, Senhor, porque Tu és a luz e Deus escuridão. Tu és o caminho em meio ao deserto. Te adoramos, te bendizemos. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de
Deus
Boa noite, meu nome é Márcia Lopes, sou uma filha amada de Deus vencendo a agressividade, a ira e a codependência impositiva. Estamos hoje na terceira decisão do programa 30 Semanas, a decisão entregar. No Salmo 37,5 diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Esse salmo nos convida a entregar e confiar. Na semana passada, o pastor Bruno desafiou você a entregar-se a uma nova vida. E entregar é um processo, assim como todas as decisões do programa 30 Semanas. Hoje você também será desafiado. Você será desafiado a entregar toda a rejeição e viver toda a aceitação. Uma das feridas emocionais mais profundas é a da rejeição. Ainda mais quando ela acontece na infância. Nessa fase, nós estamos mais vulneráveis emocionalmente. É nessa fase que os seres humanos estão iniciando o processo de se amar. E a gente começa a se amar através do amor que nós recebemos dos nossos pais ou dos adultos, das pessoas que cuidam da gente. A rejeição, ela tem um poder enorme, imenso, de minar, de destruir a sua autoestima, de tal forma que as pessoas que sofrem com a rejeição ficam escravizadas em busca de aceitação, em busca de um senso de pertencimento, em busca de uma aprovação incessante. E essa aprovação ela vai buscar até nas pessoas que não têm a menor capacidade de lhe aprovar ou de lhe dar valor. Elas ficam presas a essa ilusão de que o valor dessas pessoas, elas consideram que só o outro pode reconhecer. As pessoas que sofrem com a rejeição não conseguem se valorizar, não conseguem reconhecer nem o seu potencial. A rejeição ela pode acontecer por diversas formas. Eu vou citar aqui alguns exemplos, né? Talvez você até se identifique com alguns deles. Ela pode acontecer por uma gravidez indesejada, já no útero você já pode sentir a rejeição. Pode acontecer por uma tentativa de aborto, pode acontecer com comparações, normalmente pessoas que são muito comparadas com outro irmão, né? Sofrem de rejeição porque os pais fizeram muitas comparações. Pessoas que foram abandonadas pelos seus pais, pessoas que passaram por processos de adoção, normalmente acontece de não ser aceito, ser escolhido, né? Ter que ser escolhido, o outro não é escolhido. A morte de um dos seus pais também, você começa a entender como um processo de rejeição. Abuso de qualquer esfera, abuso físico, verbal, sexual, emocional. Privação de amor, porque às vezes você tem ali os seus cuidadores, tem os seus pais, mas eles te privam do amor, até suprem as suas necessidades materiais, mas te privam de amor. Maus tratos por parte de cuidadores, tios, avós, abuso de liderança. Liderança, a gente pode colocar aí pessoas de autoridade, né? Professores, líderes religiosos, chefes, patrões, rejeição de colegas, né? Às vezes você tem um grupo de amizade e alguns passeios, algumas festas, algumas pessoas vão e você não é convidado. E lidar com isso é sinal de que, se você sentiu isso, é sinal de que você está passando por um processo, um sentimento de rejeição, conflito dentro dos lares, rejeição no casamento, infidelidade no casamento, o divórcio também, e muitos outros motivos que a gente poderia listar, vários motivos aqui, né? Eu quero te fazer uma pergunta. Você se identificou com algumas dessas situações que eu falei? Talvez eu até não falei alguma e essa situação que eu não falei seja uma que você vivenciou, ou eu falei alguma e você se identificou. Eu queria falar uma frase para você, falar para você o seguinte:
o nosso passado a gente não pode mais escolher, a gente não tem como mudar o nosso passado, escolher ter um passado diferente. Mas nós podemos decidir como viver o presente. A gente pode fazer a decisão de viver de forma melhor, de forma diferente do que foi no nosso passado. E a consequência dessa escolha, ela vai garantir uma transformação no nosso futuro. Enquanto você ficar preso ao sentimento de rejeição causado lá na sua infância ou no seu casamento e você continuar presa, vivendo com base na rejeição, você vai ter um presente ruim e um futuro pior ainda, talvez bem pior, tá? Até pior de repente do que o seu passado. O pastor Cote tem uma frase que é de um livro dele, tem uma frase que ele fala sobre a dor emocional. Eu vou ler essa frase para você, ela está escrita aqui na minha frente, eu vou ler para você. A dor emocional é o mais alto nível de tentação que pode nos abordar, induzindo-nos impiedosamente a reações pecaminosas que se transformam em fortalezas espirituais que prendem a alma e contaminam o espírito. Eu vou falar mais uma vez essa frase. A dor emocional é o mais alto nível de tentação que pode nos abordar, induzindo-nos impiedosamente a reações pecaminosas que se transformam em fortalezas espirituais que prendem a alma e contaminam o espírito. Eu entendo nessa frase que as reações pecaminosas são os resultados da rejeição. E resultados da rejeição, também vou citar alguns bem conhecidos, alguns até que a gente vivencia no nosso dia a dia com nossas atitudes, nossas decisões, nossos comportamentos, ou vemos nas outras pessoas, né, esse tipo de manifestação de resultados da rejeição, não sintomas, né, mas como resultados da rejeição. A ira, a amargura, a culpa, inferioridade, autoestima baixa, escapismo, né? O escapismo é buscar fuga em situações que eram para ser prazerosas e acabam se tornando um escapismo. Vícios em drogas, vícios em bebidas, televisão, trabalho excessivo, pessoa, né, workaholic, né, que trabalha demais. Eu falo sempre, todo excesso esconde uma falta. Essa é uma frase que eu sempre falo. Criticismo, pessoa que critica, que tem como estilo de vida criticar. Pessoas que têm um sentimento de escassez muito grande, medo de todos os tipos, desesperança, sensação de inadequação, senso de não pertencimento, uma dureza, uma pessoa que é muito rígida com ela mesma, inflexível, desconfiança, autocomiseração, tem um sentimento muito forte de competição, ciúmes, perfeccionismo, orgulho, muitos outros. Tem muitos outros resultados da rejeição que a gente poderia relacionar, citar vários deles aqui. E eu vou te fazer mais uma pergunta. Qual reação pecaminosa você identificou em você? Talvez enquanto eu fui falando, você foi lembrando de alguém. E no 30 Semanas a gente aprende que a gente precisa olhar para nós mesmos. Nós não podemos mudar os outros. Então eu preciso identificar essas reações pecaminosas, segundo a frase do pastor Cote, eu preciso identificar em mim, não nas outras pessoas. E eu queria te fazer mais uma vez essa pergunta. Qual reação pecaminosa você identificou hoje em você? Só identificar a reação pecaminosa já é um passo, tá? Mas só identificar não resolve. A gente precisa identificar e a gente precisa entregar, né? A gente precisa tomar a terceira decisão do programa 30 Semanas. A gente precisa entregar
as reações pecaminosas na mão de quem resolve, que é o nosso Pai Celestial. Então hoje eu quero convidar você a entregar. Você já viu quais são as formas que uma rejeição pode acontecer? Você já viu o que ela pode causar? Nós falamos sempre no 30 Semanas sobre uma árvore emocional, né? Se a gente pudesse fazer uma analogia das emoções, das dores emocionais com uma árvore, com uma figura, seria uma figura de uma árvore. E você que já acompanha o 30 Semanas, se não acompanha ainda, vai lá no nosso canal, lá nos vídeos anteriores, e a gente fala sobre essa árvore emocional, que tem como raiz a orfandade. A orfandade é a raiz de todos os males emocionais. E aí dessa raiz sai um grande tronco, que é a rejeição. E desse grande tronco vão sair grandes galhos, que aí nós vamos estar falando de sexualidade distorcida, vícios, religiosidade, codependência. E desses galhos ainda saem essas reações pecaminosas que são o resultado dessa rejeição. Talvez tudo isso que eu estou falando possa estar confrontando você. Você possa estar se sentindo, de repente, confrontado. Não sei se você esperava uma palavra, né, de incentivo, uma palavra motivacional. E aí eu venho falando de rejeição, dos resultados, de reações pecaminosas e ainda te desafiando, né, a identificar em você. E é normal, porque a pessoa que sofre com a rejeição, ela não gosta de ser confrontada. Ela se sente desconfortável ao ser confrontada. E quando isso acontece, quando uma pessoa que sofre de rejeição ela é confrontada, nós temos um poder de acionar mecanismos de defesas. Esses mecanismos de defesa, nesse momento agora você já deve ter acionado os seus mecanismos de defesa. Você já deve estar procurando algo aí para não sentir essa dor emocional. Esses mecanismos de defesas, eles são elaborados para nos proteger, para proteger as nossas emoções das dores emocionais, da dor da rejeição. A rejeição, ela dói. E a dor emocional, ela dói na alma. E aí a gente cria esses mecanismos, a gente tem esse recurso no na nossa psique, para a gente poder criar esses mecanismos e não sentir, tentar não sentir essa dor. Só que esses mecanismos, eles acabam nos conduzindo, nos levando a algumas atitudes, a alguns comportamentos que futuramente eles acabam nos causando danos. Um dos mecanismos é a negação. Negar que você não sofre com a rejeição, negar que você não sente rejeição, negar os seus comportamentos, os seus sentimentos, isso só dificulta. Só vai dificultar o teu processo de caminhar em busca de uma vida como uma filha ou um filho amado de Deus. Uma vida mais leve, uma vida livre dessa rejeição. Então, se você nega que não sofre, não lida com a rejeição, que você não consegue lidar com a rejeição, você só vai dificultar esse caminho. Outro mecanismo de defesa, os mecanismos de defesa que eu anotei aqui para falar com vocês são 6, mas tem outros, tá? Eu destaquei esses 6. Um outro mecanismo de defesa é o voto secreto. O que é o voto secreto? O voto secreto é como se você criasse um muro, uma barreira. Eles são tijolos que você vai determinando, você vai fazendo aquele voto conforme você vai vivenciando algumas situações na sua vida. Vou dar um exemplo para você. Pessoas que sofreram abuso, foram abusadas de alguma forma. E aí chega um determinado momento que essa pessoa, ainda é criança, tá? Esses votos normalmente são feitos quando você ainda é criança ou adolescente, você normalmente faz esses votos. Mas em todas as fases da vida você consegue fazer votos secretos, você é capaz de fazer votos secretos porque é um mecanismo de defesa. Então, se você está passando uma fase adulta por um momento de rejeição
um momento que você está vivenciando uma dor emocional, pode ser que você faça um voto secreto. E quando você passa por uma situação em criança, né, em adolescente, uma situação de abuso, e você determina, você fala assim, não vou deixar mais ninguém fazer isso comigo. E aí você para de confiar em todas as pessoas. E você deixa de confiar. E na nossa caminhada, não são realmente todas as pessoas que a gente pode confiar, mas tem pessoas que você pode confiar. No programa 30 Semanas, você tem o seu confidente, que você já deve ter orado, você já deve ter recebido de Deus quem é essa pessoa. E se você faz um voto secreto e fala que nunca mais ninguém vai fazer isso com você e você deixa de confiar, você está se privando, você está perdendo uma oportunidade de compartilhar com alguém que vai te ouvir, que vai te respeitar, que vai respeitar a sua dor. Então você perde isso. E isso dificulta o seu processo. Um outro mecanismo de defesa é a autodefesa. O mecanismo de defesa é a autodefesa. É uma reação automática. Você está sempre querendo contrariar, você está sempre querendo... Quando você é contrariado, na verdade, você está sempre querendo justificar, você está sempre querendo fazer, falar de forma que você está se defendendo sempre, tá? E dos sentimentos, uma das reações da autodefesa é a ira. É a ira. Porque quando você quer se defender, você acaba, se você está lidando com o sentimento da rejeição, você acaba se irando muito fácil. E esse mecanismo de defesa, ele vai ser muito desfavorável para o seu processo de recuperação. Um outro é a defesa verbal. A defesa verbal é que você está o tempo todo tentando convencer os outros. Você quer convencer os outros, você até por meio de se fazer de vítima de uma situação, você quer convencer as pessoas. Você usa a autocomiseração como um recurso para você começar a se defender de algumas situações, né? Você acaba se falando, eu sou sempre culpado, eu não presto para nada, e aí você usa essa autocomiseração como uma forma de uma defesa, porque aí você vai tentar buscar encontrar aí o sentimento de pena, né, de compaixão dos outros. O quinto recurso aí do mecanismo de defesa é a compra da proteção. Tentamos comprar proteção para que ninguém nos rejeite, sendo agradáveis com as pessoas, dando presente. Então tenha muito cuidado com pessoas que estão sempre presenteando. Já falei em outra oportunidade aqui que ser generoso não é errado. O que vai determinar se você está sendo generoso ou se você está comprando a proteção é a sua motivação, tá? Então tenha muito cuidado se você anda recebendo muitos presentinhos, muitos agrados, procura ver o que está motivando essa pessoa a fazer isso. E se você tem feito muitos agrados, se você tem comprado, presenteado muito outras pessoas também, pare, pense o que está motivando você a fazer isso. Prestativo em excesso é o sexto. O prestativo em excesso, ele deixa as próprias necessidades de lado para atender a necessidade dos outros. A pessoa usa esse mecanismo de defesa, ele precisa sentir, nesse mecanismo de defesa, ele está buscando uma busca incansável pela aceitação. Então é a pessoa que não fala não, que diz sim para todo mundo, que acaba não cumprindo, né, às vezes com alguns compromissos que assume. Então é importante observar isso, tá? Tanto de quem está sendo prestativo quanto de quem está usufruindo, né? Sendo beneficiado por uma pessoa prestativa em excesso. Talvez falar disso, eu acho que de repente fica assim muito duro ouvir, né, sobre rejeição,
principalmente quando você identifica que sofre, que precisa vencer esse sentimento. Mas na Bíblia, lá em Tiago 3,17, diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Usando a sabedoria que vem do alto, né, que vem do nosso Pai Celestial, eu quero convidar você. No início eu falei que a nossa palestra tinha como tema entregar toda a rejeição. Para entregar, você precisa identificar. Isso eu acredito que você já tenha feito. Mas a nossa palestra não tem só essa parte como tema. Ela tem a outra parte, que é viver toda a aceitação. E eu convido você a ser livre da rejeição. E para que isso possa acontecer, possa se tornar uma realidade na sua vida, você deve lembrar de algumas situações, algumas dicas que eu vou te dar. Primeiro, você deve se lembrar de que você nunca agradará todas as pessoas. Então, se você tenta ser aceita por todos, nós não vamos ser aceitos por todos. Nós não vamos. Isso é um pensamento utópico, né? Agradar todo mundo, ser aceito por todo mundo. Não vamos. Tem vários motivos, questões de afinidades, tudo isso. Então, você precisa pensar nisso, que você não vai conseguir e nem é possível agradar todas as pessoas. Segundo, Deus já te aceitou. Isso aí é o que é mais importante. Essa é uma verdade na qual podemos contar, é uma rocha sólida sobre a qual podemos edificar nossa identidade, uma segurança, ele nos dá alegria e paz. A alegria, ela é uma decisão, né? Você será tão alegre quanto decidir ser. O que as outras pessoas pensam que você não pode ser, não pode roubar a sua felicidade. O que as outras pessoas pensam não pode ser mais importante do que o que você realmente é. Então, quando você entender que Deus ele já te aceitou, você não precisa ficar nessa busca incansável pela aceitação dos outros. Terceira dica: seja quem Jesus sonhou que você fosse. Vamos imaginar uma situação. Quando você chegar lá no céu, você acha que Jesus vai te perguntar assim: quantos seguidores você tinha no seu Instagram? Quanto popular você era? Quantas pessoas amavam você? Quantas pessoas... Não, ele não vai fazer esse tipo de pergunta, se todos gostavam de você. A pergunta que ele pode fazer, de repente, eu imagino, você cumpriu o meu propósito para a sua vida na Terra? Então, se você ficar preocupado com essa busca incansável pela aceitação, pela aprovação dos outros, você não vai ter condições emocionais de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. A quarta dica: trate as suas frustrações, saia da negação, acabe com esses mecanismos de defesa, trate as suas frustrações. Quinta dica: supere a religiosidade. A religiosidade, ela é um mal muito grande. Ela faz a gente passar uma imagem de que somos o que não somos, tá? Eu queria, nessa dica, falar para você o seguinte: siga e sirva a Cristo não por religião, mas por filiação. Enquanto você não tiver o sentimento de pertencimento, o sentimento de filiação, você só é um religioso. Sexto, assuma as suas fragilidades. Tem um programa, um treinamento, acho que é do pastor, eu não lembro, eu acho que o nome é Antifrágil, né?
fala sobre você... O tema é antifrágil, mas fala sobre você viver de vida, uma vida plena. Porque quando você assume as suas fragilidades, você está vulnerável. E, na verdade, estar vulnerável não quer dizer que você é frágil. Então, você precisa assumir essas fragilidades. Essas fragilidades são essas situações que minam você, essas situações que fazem você se sentir diminuído. Admita os seus erros. Deus, ele sempre estará de braços abertos para recebê-lo, independentemente do momento que se encontra. Oitava dica, rejeite a orfandade. Quem é filho é livre para viver de forma plena, para viver livre da orfandade e da rejeição. Então, para você viver toda a aceitação, você precisa entender a filiação. Nona dica, cultive intimidade com Deus. E a 10ª dica é desfrute de uma alegria contagiante. A manifestação diária da presença de Deus em nossa vida trará uma alegria completa. Ninguém atinge a plenitude do propósito de Deus sem aprender a conviver vitoriosamente com as cargas da rejeição. A rejeição ela vai estar presente para sempre nas nossas vidas, para sempre. Mas quando você aprende a conviver vitoriosamente com as cargas da rejeição, você vai atingir a plenitude do propósito de Deus para a sua vida. Em Gálatas 5:1 diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. A única cura duradoura para a rejeição vem por intermédio de um relacionamento com Jesus Cristo. Ele tomou nossa rejeição sobre si. Sua morte e ressurreição compraram para você a liberdade da dor e dos padrões de comportamentos produzidos pela rejeição. Deus te aceitou e anda contigo em todo o tempo. Ele é o teu Pai. Passe a chamar Deus de Pai e seja invadido por um sentimento muito especial de pertencimento. Isso é capaz de transformar todos os seus relacionamentos, a começar consigo mesmo. Tenha atitude de filho. Um filho amado entende que é protegido, cuidado e sustentado. Independentemente de como foi a sua história com seus pais biológicos, você é convidado por Deus a se sentir como um filho amado de Deus. Quanto mais importante Jesus se tornar na sua vida, mais livre você será da desaprovação dos outros. Ninguém, exceto Jesus, tem a capacidade de suprir todas as suas necessidades. Deus te abençoe. Se você decidiu entregar toda a rejeição e viver toda a aceitação, eu queria que você fizesse uma oração agora e que você entregasse realmente na mão do seu Pai, chame Ele de Pai, e que você entregasse toda a rejeição e que você passe a viver, a partir de agora, toda a aceitação. Obrigada. Obrigado, Senhor, porque teu amor é condicional. Só tu tens a paz, Deus.
Essa foi mais uma celebração do nosso 30 Semanas. Espero que você tenha sido impactado pelo poder de Deus, pela transformação que Ele deseja fazer no teu coração. Que você esteja pronto para voltar semana que vem, onde continuaremos o nosso caminho da recuperação.